queridos, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Vamos iniciar nossa aula, na qual nós trataremos sobre a variação da linguagem, né? Na última aula de práticas de leitura, nós fizemos a análise do fragmento de romance de Thalita Rebouças, Falar Sério Mãe, na qual nós estudamos sobre leitura, comunicação e sobre as linguagens humanas. Nós vamos continuar nossos estudos, sempre a partir de textos constantemente utilizados em nossos processos de comunicação. E vocês sabem que as linguagens humanas, elas evoluem ao longo da história. Portanto, a língua, ela é uma construção humana e histórica. Como tal, ela é organizada pelo ser humano, mas ela também organiza a identidade de seus usuários. Pois é através da língua que adquirimos cultura, aprendemos valores, reconhecemos a nós mesmos e aqueles que nos rodeiam. Bem, a língua é que dá unidade e cultura a uma nação. No entanto, apesar de falarmos o mesmo idioma, a língua apresenta diferenças entre regiões. Essa diferença se dá por diversos fatores, principalmente porque a língua viva ela é dinâmica e por isso está sujeita a variações. As variações linguísticas são as diferenças que uma mesma língua apresenta quando ela é utilizada, de acordo com condições sociais, culturais, regionais e históricas. A língua ela não é usada de modo homogêneo por todos os falantes. O uso de uma língua varia de época para época, de região para região, de classe social para classe social e assim por diante. Nem individualmente podemos afirmar que o seu uso seja uniforme, porque dependendo de uma situação, uma mesma pessoa pode usar diferentes formas de uma mesma língua. E é por isso que em uma comunidade linguística coexistem usos diferentes do idioma, não existe um padrão da linguagem que possa ser considerado superior. O que determina a escolha de tal ou tal variedade é a situação de comunicação. Então, a possibilidade de variação da língua expressa a variedade cultural existente em qualquer grupo. O processo de avariação ocorre em todos os níveis de funcionamento da linguagem, sendo mais perceptível na pronúncia e no vocabulário. É sobre isso, especificamente, que iremos discutir hoje, o vocabulário de determinados grupos. Eu coloquei essa imagem de início para que vocês entendam, né, sobre o que iremos discutir. Essas expressões são utilizadas por qual grupo de pessoas? Que grupo social utiliza essa linguagem? Rola, é nóis, demorou, sol. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de expressões utilizadas por um determinado grupo social, né? Oi, rapaz, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha, tá show, valeu, brigadão. Diferentes grupos sociais, independente da região e da faixa etária, têm uma forma de expressão própria. Sejam essas formas específicas de comunicação gíria ou jargões, né? Aí nós estamos vendo que muitos usos de gíria e jargões também, né? O que seriam os jargões? Jargões são expressões utilizadas por um grupo específico. Por exemplo, um grupo de caminhoneiros que diz que vai tomar um chá de urubu. Vamos tomar um chá de urubu? Quer dizer, tomar um café. Então, é um jargão utilizado por essa comunidade. As gírias são expressões que marcam a língua coloquial, ou seja, é uma variante mais espontânea, utilizada nas relações informais entre os falantes. Pode ser considerada como um código que certos grupos desenvolvem para a comunicação entre si e para evitar a compreensão por parte daqueles que não pertencem ao grupo. Aqui nós temos alguns exemplos de variações, né? A norma culta, que é a variedade de prestígio que deve ser adquirida na vida escolar e cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional, né? É a norma culta que nós utilizamos nos textos escritos e em situações formais da oralidade. Linguagem técnica, usada no exercício de certas atividades profissionais, né? Por exemplo, advogados, juízes, nos tribunais e ambientes jurídicos. Modos de falar masculino e feminino. Marcas na língua que expressam modos próprios da fala masculina ou feminina, como as marcas de gênero, o uso de adjetivos e diminutivos, né? A gente nota que há variação, né?
quando um grupo de meninas está reunido, né, elas utilizam algumas expressões mais afetivas, né, e que os meninos não costumam utilizar. A gíria, que nós acabamos de falar, é uma forma da língua que certos grupos desenvolvem como código para comunicações entre... Vai ficar como atividade para vocês, que vocês pesquisem com familiares, né, já que vocês não podem sair para entrevistar outras pessoas, né, então vocês vão entrevistar as pessoas que vocês têm mais próximo. Ou, se tiverem acesso a jornais e revistas e até a internet, né, vão pesquisar gírias de um grupo específico e de uma determinada época e vão construir um glossário, né, um conjunto de gírias com seus respectivos significados. E vão enviar para os seus professores, tá certo? Bem, nós iremos dar continuidade à nossa aula, né, com essa atividade conversa entre textos, certo? Nós iremos analisar, né, a capa dessa revista, né, e entender como esse texto ele conversa com o fragmento de romance que nós lemos, né, há semanas atrás, certo? Observando a capa da revista, é possível deduzir qual o público-alvo. Vamos ler, né, as palavras empregadas na construção das frases. Observar a disposição, o tamanho das cores, o tamanho das letras e as imagens utilizadas. Por toda essa construção, né, a gente consegue identificar que o público-alvo são os adolescentes e as pessoas jovens, né? Nós temos aí a imagem de um adolescente, né? Nós temos as manchetes, né? Olá, adolescência. Entendo o que acelera no seu corpo nessa fase. 22 fatos sobre beijos, guia de astrologia. Então, todos esses temas aí atraem a atenção do público-alvo, que são os adolescentes. Agora, vocês vão descrever, né, como as palavras foram trabalhadas na composição da capa. Veja, o título da revista, né, mistura palavras da língua portuguesa com a inglesa. Toda é uma palavra da língua portuguesa e teen é uma palavra da língua inglesa. Teen é adolescente, então, todo adolescente. Ainda, nessas palavras coloridas e escritas em diferentes fontes e tamanhos, né? E essas palavras, elas não seguem uma ordem pré-determinada na página. Ou seja, indicam uma certa liberdade na disposição das frases, o que pode estar relacionado ao espírito de liberdade comum aos adolescentes. Há vários recursos gráficos que ilustram as palavras e as frases, e uma abundância de cores ao fundo que chama a atenção. Veja o fundo, né? Nós temos aí... De que maneira a escolha das palavras contribui para a aceitação da revista? As palavras, elas foram escolhidas para estabelecer uma identificação entre a revista e o leitor, motivando assim a leitura, né? Mas, em sua opinião, que critério utilizaram para escolher as imagens das pessoas que ilustram as capas? Que critério foi utilizado? Por que vocês acham que esse rapaz ele foi escolhido, né, para posar nessa capa? Isso é uma questão pessoal, certo? Vocês vão responder. Com base nas informações que a capa fornece, é possível saber qual é o destaque da edição de uma revista, né? Observe novamente a capa e identifique qual é o destaque dessa edição. Vocês conseguem identificar? "22 fatos sobre beijo", né? Vejam como ele está maior, né? As letras estão maiores, né? Quando você dá de cara logo com a capa, é a primeira coisa que lhe chama a atenção. Ainda falando, né, sobre esse destaque, né? Que recurso ajuda a compor a palavra beijo? Por que você acha que ele foi utilizado, né? Essas duas bocas aqui reproduzidas num tom de rosa bem forte, né? Como na palavra beijo.
como se apresentasse mesmo uma boca com batom. Agora, leia o texto que acompanha a manchete. Curiosidades e dicas que você vai amar, incluindo quantos músculos a gente mexe e o fato de que beijar faz bem aos dentes. Oi? Miga, só vem. Os assuntos relacionados nesse texto costumam atrair os adolescentes, porque vocês se sentem atraídos pelo conteúdo nessa capa? Então, é isso que vocês vão responder. Que relação nós podemos estabelecer entre o texto Fala Sério Mãe e essa capa de revista? Existe alguma relação entre os dois textos? Sim, né? Os dois fazem referência ao tema beijo na adolescência. Certo? Bem, nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da temática, que é bem próxima ao universo de vocês. Fiquem em paz e até a próxima.